Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora eu vou pedir para minha produção colocar umas imagens que a gente tem aqui, preparar para a gente aqui na tela, que o Dr. Abdias vai explicando o que significa, o que é. Enquanto isso, doutor, vamos explicar um pouco sobre a higienização desse dente. A gente já estava conversando de que é uma higienização, mais difícil, mais complicada, de repente pelo espaço. Exatamente. O que é interessante observar é o seguinte, nem sempre a escova dental ela vai conseguir fazer aquela higienização, porque esse dente ele não está numa altura como a altura dos demais dentes. Então é necessário ela ser complementada. Além do fio dental, você também tem algumas escovas apropriadas e também você pode usar seringas hipodérmicas. Aquela seringa que a gente utiliza para dar injeção no braço, aí você coloca antisséptico bucal e você posiciona próximo dele e injeta, tá? Ou seja, para lavar aquela região próximo da gengiva que normalmente acumula bastante alimento. Então o enxaguante bucal realmente funciona e seria um aliado importante. Exatamente, porque no caso da pericoronarite você tem um fator traumático, que é a mordida, e tem um fator de infecção, que no caso são as bactérias com os alimentos ali presentes. Viu, gente? Não é a história da dona Carochinha. O enxaguante bucal realmente tem a sua função. Porque às vezes a gente acaba achando que é só em relação ao cheiro, em relação ao hálito, e que não teria nenhum outro tipo de benefício, né? Não, nesse caso ela vai ajudar efetivamente no tratamento. E qualquer enxaguante bucal serviria ou existe algum mais específico? No mercado existem vários tipos de enxaguante bucal, do qual você pode utilizar, né? As associações recomendam praticamente quase todos. A gente recomenda sempre o Periogard da Colgate, que é um enxaguante bucal muito bom. Então vamos ver nossas imagens, nós temos alguns rostos. Isso aí é só para a gente salientar a evolução da face. Então você tem uma situação onde a face ela vai evoluindo. Você tem uma criança e essa face ela vem evoluindo com o crescimento e com isso arcadas dentárias presentes, tá? Pode passar a produção. E a gente percebe que significa bastante o que a gente falou antes, né? A criança tem uma boca menor, posso dizer assim? Exato. E aí, por isso, talvez ela não desenvolva o siso como um adulto que já tem uma boca muito maior. Exatamente, que aí é o processo do siso, ou seja, a pessoa está entrando numa idade madura, ou seja, já houve todo o crescimento dela, e com esse crescimento também há o crescimento, por isso, da idade dentária, também com o surgimento desse dente. E, logicamente, conforme a criança vai crescendo, a boca e o espaço vai crescendo também, ou é o mesmo espaço que a gente tem eternamente? Não, vai crescendo. O que é interessante, assim, nós dentro do nosso crescimento, nós temos 3 dentições. A gente tem a dentição de leite, a dentição mista e a dentição permanente. E essas 3 faces estão relacionadas a surtos de crescimento, que é realmente associado à necessidade de a gente melhorar a nossa alimentação. E aí, essa imagem aqui, o que é interessante, a gente vê uma linha, e essa linha depois indo para frente, ou seja, para você ver o quanto a face ela desenvolve em relação ao crânio. Então a gente tem um crescimento e com esse crescimento a presença dos dentes ali na boca. Muito bem. Nós temos mais uma participação que diz: oi, bom dia, linda. Muito obrigada pela parte que me toca. Passando para lhe desejar um ótimo dia. Se puder, me mande um beijo. O programa tá lindo com você. Se puder, me mande um beijo. Tô ligado no programa. Meu nome é Fábio Marques. Me mande um alô e um beijo, por favor, para ver na TV. Um beijo para você, Fábio Marques. Muito obrigada pelos elogios, muito obrigada pela sua audiência. Continua aqui com a gente, que a gente ainda tem muito papo por aqui. E essa imagem, doutor? Então, essa aí são imagens de crânio, né? Para a gente observar realmente a evolução, tá? Do crânio, ou seja, onde o crânio, a necessidade do ser humano durante o processo evolutivo de se pensar mais, ou seja, a gente utiliza mais o cérebro do que a face no sentido de mastigar. E aí a quantidade de dentes que vem diminuindo. A quantidade de dentes vem gradualmente sendo diminuída, ou seja, o processo de evolução. Acho que a gente consegue até perceber, inclusive, que conforme a gente vai crescendo, o crânio vai se desenvolvendo e você percebe que o dente, ele não tem uma ligação única com a boca, não é parte apenas da boca. Tem toda uma questão do crânio, toda uma questão do conjunto da cabeça. No caso, esse crânio aqui, que é o nosso crânio atual, esse aqui já são de eras paleolíticas bem anteriores, para ilustrar a evolução do cérebro em relação à face, ou seja, aquela necessidade de comer para viver, e hoje não, a gente está mais desenvolvido no sentido de usar mais o raciocínio, mais o cérebro,
desenvolvendo ele em relação à dentição. Será que esse conjunto justificaria, por exemplo, as dores de cabeça que a gente sente muitas vezes quando esse dente começa a crescer ou não tem relação? Na verdade, o que acontece normalmente é o seguinte, na face, durante o processo embrionário, a gente tem a formação da face. E essa face, a gente tem uma linha mediana. E essa linha mediana, tudo que você tem do seu lado direito da face, você tem do lado esquerdo da face. Desde os incisivos, os dentes, musculatura, estrutura óssea, nervos, etc. Então, normalmente, essas dores de cabeça vêm por quê? A pessoa normalmente tem um problema de um lado. Aí ela começa a desenvolver mastigação unilateral. Ela começa a mastigar menos de um lado. E aí cria-se uma hipertrofia muscular, um excesso de mastigação. E com isso a pessoa acaba desenvolvendo uma dor de cabeça. E é verdade que quando o siso nasce, ele empurra todos os outros? Então, isso aí realmente existe essa situação de se comenta muito isso. Há evidências científicas de que isso não é verdade. Tá? Existe um desenvolvimento ósseo, ele vai estar presente em relação ao aparecimento do siso, mas ele não empurraria todos os dentes, causando os dentes ficarem tortos. Nós temos mais participações e tem alguém que pergunta... O Vanderlei Magalhães, de Manaus, pergunta se existe alguma contraindicação para pessoas alérgicas. Eu acredito que seja em relação ao enxaguante bucal. Na verdade, a alergia, né, ela hoje está presente em várias coisas, principalmente nos alimentos industrializados, que a gente tem contato com substâncias que a gente chama de extraterrestres. Nem existe na natureza e o ser humano está criando para poder conservar alimento e tal. Então, às vezes, a pessoa acaba ficando intolerante a uma determinada substância, por conta de conservante, etc. Mas não em relação a siso, a esse tipo de coisa, não. Em que situações o dente pode descer, doutor? E o que significa esse descer? Então, na verdade, esse descer, no caso, assim, nós temos no arco superior, o dente ele quer contato, sempre o dente procura contato. Então, quando ele está erupcionando, ele vai descendo, ele vem descendo. Quando ele, de repente, às vezes acontece da pessoa extrair o dente inferior, e aí ele não tem contato, então normalmente ele desce. É nesse sentido, mas fora isso a gente não tem... A Ana Paula também manda um beijo, parabéns pelo programa e diz que a audiência no Rio de Janeiro é muito grande. Um beijo pra você. Se depois que a gente tirar o siso, a região continuar doendo, a gente precisa se preocupar? Então, o profissional que fizer o procedimento, normalmente ele alerta, tá, o paciente sobre o pós-operatório, que tem a medicação, tem a higienização, com seringas hipodérmicas, tipos de alimentação que ele deve ingerir, tá? E ele tem que estar voltando ao consultório, pelo menos por um período de até 30 dias, porque é quando realmente o espaço onde existia esse dente será totalmente fechado, formando normalmente um tecido ósseo e a gengiva fechando aquele espaço. Existe, por exemplo, algum creme dental que amenizaria essa sensação durante o crescimento? Particularmente eu não conheço, tá? Porque no caso, assim, normalmente a pasta dental está mais associada à higiene bucal, mais associada a placas bacterianas. Eu creio que as escovas, sim, um determinado tipo de escova apropriada para higienizar esse dente vai simplesmente, possivelmente ajudar esse processo inflamatório. E quando a gente entende que realmente precisa haver retirada desse dente, de que forma que isso acontece? Precisa ser cirurgia? E é específico, tem uma cirurgia em específico? Como que acontece essa cirurgia? Tem agulha, não tem? Porque a gente fica logo com medo, né? Na verdade, assim, a cirurgia já está dizendo, toda cirurgia é quando a gente interrompe a sessão de continuidade, ou seja, o tecido está lá, pronto, e aí o profissional entra eliminando aquela sessão de continuidade. Então, existe realmente o processo cirúrgico, onde o cirurgião precisa ter acesso ao dente, tá? Osteotomia, remoção, odontosecção. Então, tudo isso é um procedimento que o profissional, ele estando habilitado, ele sabe executar, né? E remove aquele dente, sem muitos problemas. Eu quero mandar um abraço para a Masodonto, que está em peso assistindo. Um abraço para todos vocês, continua com a gente. E, doutor, é verdade que depois que a gente tira o siso, a gente precisa comer sorvete até não aguentar mais? Essa é a felicidade, né? Quando a gente sabe que vai tirar o siso ou algum tipo de dente, a gente já fica feliz por causa do sorvete. Então, quando a gente faz uma cirurgia dessa, você tem um trauma. E aí, junto com o trauma, vem os sinais da inflamação. Dor, tumor, calor, rubor e perda da função. E esses sinais da inflamação, o sorvete, ele diminui essa temperatura. E aí você diminui o estado. E também porque o sorvete, ele dá uma sensação
de satisfação. Então a pessoa está ali deprimida, chateada, triste com aquela situação, né? Aí você dá um sorvete para ela, acaba ficando um pouquinho mais Chega a ser engraçado, né? Sim, sem dúvida. E quanto tempo mais ou menos demora essa recuperação? Então, normalmente a remoção dos pontos ocorre em média em 10 dias, tá? Aí o profissional normalmente faz contatos com o paciente periodicamente, com ele, tá? E esses contatos vai averiguar se realmente a recuperação está sendo boa. Caso ocorra qualquer coisa, o paciente normalmente relata ao profissional, tem que fazer um retorno, tá? Porque às vezes você pode ter algum processo de infecção lá na loja cirúrgica, chamada alveolite, e aí o profissional tem que atuar no sentido de eliminar aquela seção de infecção. Mas normalmente em 10 dias o paciente está bem. Nós vamos para um breve intervalo, a gente volta já, manda sua pergunta, seu questionamento ou a sua participação. Nós estamos muito felizes porque as participações hoje estão sendo bem calorosas e bastante seguidas uma da outra. E é assim que a gente gosta, porque o programa é feito para você. A gente volta já.